Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. É muito bom estarmos juntos para mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor. E em um dos nossos estudos passados, nós falamos sobre a semana de 7 dias da criação que aponta para a redenção. Os 7 dias da semana se trata do tempo da humanidade. Cada dia é 1000 anos para Deus. Se você não conseguiu acompanhar, procure aí no canal, é curtinho. E o sábado é como um dia do Senhor, dia de festa para os salvos. E no último estudo, nós falamos sobre Pedro, mencionando que um dia para Deus é como 1000 anos. E ele fala do dia do juízo para os ímpios. E esse dia do juízo é mencionado na palavra de Deus, é conhecido como milênio. Mas também, para os salvos, é como o jubileu, o dia do descanso. Então, vamos aos estudos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o ano do jubileu. Essa é uma chave muito importante, tá? Nós estamos indo por parte para que a nossa compreensão seja ampliada, passo a passo, com relação ao assunto que eu estou tratando com vocês, que é o tempo da humanidade. E no final vamos entender em que momento da reta da história da humanidade nós nos encontramos. Então essa é uma chave importante e ela está ligada, completamente ligada com a primeira vinda de Cristo. O ano do jubileu está ligado ao momento em que Jesus começou o seu ministério. E também está completamente ligado ao período da segunda vinda de Jesus. E não é só no sentido de contagem de tempo, mas também as coisas que aconteciam no ano do jubileu. Então acompanhe passo a passo dessa série, o passo a passo dessa série de estudos, e eu tenho certeza que será muito edificante. Profeticamente, era apenas uma sombra que estava apontando para a vinda de Jesus. E o que Cristo vai dizer? Vamos ler os textos sobre o ano do jubileu, vamos lançar os fundamentos e vamos acompanhar esse estudo até o final, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Primeiro nós vamos entender o que é o ano jubileu. Talvez esta palavra seja até uma palavra nova para alguns, talvez você nunca ouviu falar de jubileu na palavra de Deus. E quando a gente fala do ano do jubileu, nós temos que lembrar que o ano do jubileu está completamente ligado ao chifre do carneiro. Jubileu é o nome de um ano particular. E a origem do nome é devido ao instrumento que se usava para indicar o início desse evento. Então esse instrumento era o chifre de carneiro. Tanto a palavra shofar, que era trombeta, e que se passava uma trombeta vibrante sobre toda a terra, a palavra shofar está falando de chifre de carneiro. Então, a própria palavra jubileu significa o ano do chifre do carneiro. Grave bem isso, tá? Então, essa trombeta de chifre de carneiro, qual era o significado dela? Mas para você entender qual o significado do ano do jubileu, você vai ter que me acompanhar até o final, tá? Então vamos começar a ler o texto. A passagem que nós vamos ler é Levíticos capítulo 25. Como esse texto é um pouco extenso, a gente vai lendo e comentando por partes, tá? E nós vamos começar a ler o texto. Capítulo 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Vai observando aí o ciclo de 7, tá? 6 anos semearás a sua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha.
O que nascer de si mesmo na tua cega não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro e que peregrina contigo. Então, nessa primeira parte, veja que Deus está falando, Deus está trabalhando com ciclos de 7. Tá? Deus havia dito ao povo, quando eles estavam no deserto, que eles colheriam maná durante 6 dias. No 7º dia era descanso. O povo guardaria 6 dias e no 7º dia eles deveriam descansar. Eles tinham que colher o maná na sexta-feira. O maná estragava, todos os dias tinha que ser novo no deserto, mas quando o da sexta-feira eles tinham que colher o de sexta e o de sábado, porque no sábado não caía maná. E Deus preservava aquele maná, não estragava, e eles tinham mantimento, eles tinham sustento, Deus dava o sustento para eles no dia de sábado. E quando eles recebem a lei nos 10 mandamentos, no Monte Sinai, Deus, nos 10 mandamentos, está ali reforçando o sábado semanal. Então, quando ele está ali no Sinai, dando ordenança a Moisés, ele vai dar ordenanças para quando eles entrassem também na terra prometida. E gravem bem essa questão, entrar na terra prometida. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Essas leis que a gente vai falar de Levíticos 25 estavam associadas à entrada na terra prometida, a entrada naquilo que vai ser chamado de o descanso, para a entrada no milênio, tá? Então veja que Deus está trabalhando aqui com ciclos de 7. Deus disse, vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º dia descanso, faz parte dos 10 mandamentos. Porque Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, abençoou, santificou. Porém, quando eles entram na terra prometida, Deus tinha dado outras leis, também ligados ao ciclo de 7, como por exemplo, Deus diz, durante 6 anos vocês vão trabalhar na terra, o 7º ano será sabático, um ano de descanso. O povo tinha os dias da semana, uma contagem de 7 dias, onde você tinha aqui um sábado, tá? Depois tinha uma contagem de 7 anos, onde o 7º ano seria um ano conhecido por muitos como o Shemitah, e agora nós vamos começar a leitura que vai fazer parte do ano Jubileu, tá? E então você vai perceber que a gente tem aqui o ciclo de 7 dias, onde você tem o sábado, aí você tem um ciclo de 7 anos, onde você tem o ano sabático, também conhecido como Shemitah, e agora nós vamos ter um ciclo de 7 vezes 7 anos, que vai apontar para o jubileu. Então percebe esse ciclo de 7, como Deus trabalha com isso? Eu estou enfatizando bastante isso para vocês entenderem claramente, tá? Como Deus trabalha com os números, como Deus trabalha com ciclos. Aqui nós estamos vendo ciclos de 7. Então vamos continuar lendo o texto e agora você vai entender a próxima parte, que é onde Deus vai dar a lei. Deus vai dar a lei agora do ano do jubileu. Tá? Então, quando a gente continua a leitura do texto, ele diz o seguinte, ó, verso 7. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores.
ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis e nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Bom, jubileu é santo. Perceberam? Lembra que quando a Bíblia diz que jubileu é santo, isso está ligado ao sábado. Jesus diz, 6 dias vocês trabalham, mas no 7º dia vocês descansam. Por quê? Porque o sábado é santo ao Senhor. Deus santificou. Veja que existe uma conexão entre o jubileu e o sábado, que também aponta para o 7º milênio, tá? E o ano sabático, ou o milênio sabático, né, será para vós. Como se estivesse dizendo isso. Aqui nós temos uma ordenança da parte de Deus de como se deveria contar o jubileu. Então você tinha ali uma contagem de 7 dias, o 7º seria um sábado, depois você tinha uma contagem de 7 anos, e o 7º ano seria um Shemitah, um ano sabático, a terra tinha que descansar nesse ano, tá? Um ano inteiro de descanso para a terra, depois de 6 anos trabalhando na terra, plantando, cultivando, colhendo. No 7º ano era um ano de descanso para a terra. Agora Deus vai ampliar, ele vai dizer assim, ó, contem agora o ciclo de 7 anos vezes 7 anos, ou seja, os 7 ciclos, que vai completar 49 anos. Tá? Depois lá na frente vocês vão entender também como isso está ligado ao Pentecoste, que era também o 59º ano. Tá? Bom, quando chegar o ano 49, no 7º mês do ano 49, veja como que Deus trabalha com ciclos de 7. No 10º dia do 7º mês, quando vocês forem comemorar a festa da expiação, que está conectado ao ciclo das festas do dia da expiação, vocês vão tocar uma trombeta vibrante. Essa trombeta vibrante era com o chifre de carneiro. E esse ano será chamado de o ano do jubileu. O próprio jubileu também ele está ligado com a expressão com o chifre do carneiro, tá? Como nós já vimos. Então essa trombeta era tocada no dia da expiação, que está totalmente ligado com o assunto das 70 semanas de Daniel, tá? Está ligado com o toque da última trombeta de Apocalipse, está ligado com a 7ª trombeta, está ligado com o que Paulo diz, que os mortos ressuscitarão ao som da última trombeta, tá? Lá, e o que acontecia quando tocava essa trombeta no jubileu? Várias coisas aconteciam. O texto aqui está dizendo que cada um voltaria para a sua possessão, para a sua família. As dívidas seriam perdoadas, as coisas seriam devolvidas, a terra voltaria para os seus donos. Tá? Então, vamos dar sequência para a gente ir ampliando aqui o nosso conhecimento. Verso 14 em diante. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane ao seu irmão. Conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis, assim habitareis seguros na terra. Vamos continuar lendo o verso 19. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguro. Olha a promessa. E se disserdes, que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear e nem fazer a nossa colheita. Então
Eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o 9º ano, até que venha nova colheita, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, para sempre, olha só, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Olha, tem muitos detalhes nessas passagens aqui que eu não vou comentar aqui esses detalhes, senão a gente vai esticar e eu quero focar só em uma parte aqui com vocês. Mas tem muitos detalhes aqui que daria para a gente ampliar, sabe? Mas vamos lá. Palavra perpetuidade, grave essa informação. A terra não seria vendida de forma permanente, ou seja, para sempre, até que Deus havia dado. Ela era vendida por um espaço de tempo, depois ela tinha que retornar para o seu dono. Então, olha só, por que a terra é... Porque a terra é minha, Deus... Pô. Então, olha só, porque a terra é minha, Deus está dizendo, vocês não vão vender a terra, porque ela é minha, tá? E por quê? Porque vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos comigo. Portanto, em matéria da possessão, da vossa possessão, eu vou dar o resgate para vocês, é isso que Deus está falando. Mas se o verso 28... vamos ler a partir do 28 agora. Mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então o que foi vendida ficará na mão do comprador. Até quando? Até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se cumprindo-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações. Não sairá no jubileu, mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Talvez você me diz, o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver com a vinda de Jesus? Você vai me entender. Continua. Depois você pode continuar lendo todo o capítulo de Levíticos, tá? E você vai ampliar um pouquinho mais aqui o contexto. No verso 48, vou pular para o 48, haverá resgate para ele. Grave essa palavra. Aponta para a redenção. O que Cristo fez com a humanidade. Ele é o nosso resgatador. Então, basicamente, nesse texto que a gente leu até agora, a gente vai encontrar várias informações. E a gente começa a ver aqui uma contagem de tempo que deveria ser observada a partir do momento que o povo entrasse na terra prometida, que o povo entrasse na terra do descanso. E essa expressão entrar na terra prometida, ou entrar no descanso, está apontando para o milênio, visto que o 7º milênio é um milênio sabático, é o milênio do descanso, né? E nós estamos aqui como Israel espiritual, almejando também entrar na Canaã, mas a Canaã celestial. E quando nós vamos entrar na Canaã celestial? Quando entrarmos no milênio, tá? No 7º milênio. Então você vê que isso deveria ser observado quando entrasse no descanso. E é como se o ano do jubileu tivesse um vínculo com o milênio, com a vinda de Cristo.
O descanso deveria servir como um memorial de que eles foram escravos na terra do Egito. Então veja que o jubileu, queridos irmãos, está completamente ligado à libertação. Então a gente já vai falar sobre isso, libertação, descanso, restituição, perdão, né? Tudo isso tem muita coisa aqui. Agora veja que era um ciclo. Deus primeiro manda o povo guardar ciclos de 7 dias. O sétimo seria o sábado ao Senhor, santificado ao Senhor. Depois Deus manda observar, quando entrassem na terra, um ciclo de 7 anos. E o sétimo ano seria o ano sabático. Também, e você vê que aqui Deus vai dar leis, lei ligada às festas, tá? Que eles devem observar, as 3 grandes convocações anuais, né? Que estavam aí os ciclos de 7 festas, 7 festas anuais. Eu mencionei 3, são 7 festas anuais, tá? E era no 7º mês que se comemorava o dia da expiação. E o texto fala para nós que Deus ordena que o povo contasse em ciclos de 7 anos. E a cada 7 ciclos de 7 anos, totalizava 7 anos vezes 7 ciclos de 7 anos. Isso dava um total de 49 anos, 7 vezes 7. Olha que interessante. 49 anos, a gente já vai falar disso porque o número 49 nos leva também a falar aqui das 70 semanas de Daniel, profeta Daniel, onde você tinha ali 490 anos. Então, muita ligação a gente encontra aqui. E qual era a finalidade do ano jubileu? Jubileu era um ano que o Senhor preparou para libertar todo aquele que se tornou escravo. E isso é muito interessante, muito importante. Nós vemos que o ano do jubileu está tratando de libertação, de restituição das terras. E basicamente posso dizer pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, as dívidas eram perdoadas no ano do jubileu. Segundo, os escravos eram livres. Terceiro, que as terras voltavam para o seu dono original. Entenderam como que isso é importante, irmãos? Isso é muito importante, porque você vai ver que isso está ligado com profecias finais. Quando a gente olha para o ano do jubileu, você vai ver alguns detalhes no ano do jubileu. Eles não deveriam trabalhar, por quê? Porque era chamado de ano do descanso. Eles não deveriam, era um mandamento de Deus. E no ano do jubileu, ele era um ano santificado, ele era santo ao Senhor. E lembra que essa palavra santo está conectado com o 7º dia da semana, onde Deus terminou a obra, ele descansou, ele santificou o 7º dia, lembra? Então logo o ano do jubileu é um ano sabático, onde está conectado com o 7º dia da criação, onde está conectado com o 7º milênio também. E olha que interessante, o que o povo comeria no 7º dia, Deus enviaria a sua bênção lá no deserto, enquanto eles estavam ali em busca da terra prometida. Deus abençoou. Você vai encontrar lá no capítulo 16 de Gênesis, primeiramente no capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver Deus abençoando o sábado, o 7º dia da semana. E lá no capítulo 16 de Êxodo, enquanto eles estavam peregrinando no deserto, antes mesmo de receber a lei dos 10 mandamentos, eles já tinham consciência do sábado. Eles tinham que colher um maná toda sexta-feira, eles colhiam em dobro, porque no sábado Deus não enviava o pão do céu para eles comerem. E o que eles colhiam, o suficiente para comer, não podia sobrar. Então aquilo que eles colhiam, eles tinham o alimento para o dia seguinte e não estragava. Então Deus abençoava eles. O jubileu está ligado ao 7º milênio também,
o sétimo milênio da humanidade. Ele está apontando para um descanso, está apontando para um milênio santificado. Percebe que vai ampliando o ciclo de 7, tá? Sétimo mês, do dia 10 era tocado então uma trombeta no dia da expiação. Mas a cada 50 anos, ciclos de 50 e 50, tá? No ano 49 era tocado uma trombeta, que era uma trombeta diferente, ou pelo menos o seu significado era diferente, porque era uma trombeta que estaria anunciando a libertação do povo. Percebe que nós vamos lembrar daquilo que Paulo vai falar sobre a última trombeta, sobre a sétima trombeta, sobre a trombeta de Deus, onde está sendo a libertação. É o que nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Paulo fala, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a trombeta da libertação. Essa é a trombeta que nós estamos aguardando. Então, aqueles que estão mortos nos sepulcros, esses vão ressuscitar para a libertação. E aqueles que estão vivos serão libertados também das amarras deste mundo, e nós subiremos para a eternidade com Deus. Então Deus havia dado como uma ordenança a guarda do sábado, o sétimo, o dia de sábado, né? O Shemitah, ou seja, o ano sabático, né, que era depois de 6 anos, o sétimo ano era o ano sabático, que é chamado de Shemitah, e o jubileu, que era agora a cada período de 50 anos, né, 49 anos, o 50º ano era um ano de descanso. Você tinha ali um ano que era o ano do jubileu, isto era lei dada pelo Senhor. Só que o detalhe é que Deus havia dito que se eles descumprissem, se o povo descumprisse a lei, ia ter consequências. E que consequências foram essas que o povo de Israel tiveram? Que eles sofreram essas consequências. Olha, Deus havia mandado guardar o ano sabático, que Deus seria o provedor para eles. E o verso que nós lemos lá em Levítico, e se alguém chegasse e perguntasse, Senhor, como que a gente vai guardar o ano 49, que já era o sétimo daquele ciclo, o ano 49 sem trabalhar, e mais um que é o ano 50, o ano do jubileu sem trabalhar? Como que a gente vai viver assim? E o Senhor deu a resposta, não se preocupem, porque eu vou abençoar vocês, confiem em mim, eu vou abençoar. Então o povo deveria descansar no Senhor. E é essa mesma promessa que Deus faz para cada um de nós. A gente só precisa confiar, não fica questionando aquilo que Deus manda para a gente, aquilo que Deus pede para a gente. Nós temos a mania de questionar, de achar que não está certo, achar que eu acho que não é bem assim. Não, Deus está pedindo, está escrito, a gente só obedece. Deus está falando, não se preocupe, eu vou abençoar você. Só que qual é o detalhe que dava início aqui o que eu vou falar agora para vocês? Se eles não guardassem esse ano sabático, depois de um período de tempo, Deus ia trazer juízo. E é muito interessante aqui que nós vamos entrar agora no cativeiro de Babilônia, e é justamente esse juízo que Deus trouxe, porque o povo deixou de guardar esse ciclo de 7 anos, onde 6 anos você trabalha e o 7º seria o Shemitah. Seria um ano de descanso para o povo e um ano de descanso para a terra. O povo não guardou 70 ciclos de 7 anos. Por causa disso, o povo foi levado para cativeiro de Babilônia e ficou lá 70 anos no cativeiro. E não foi à toa que Deus fechou um ciclo de 7. Cada ano que o povo deixou de guardar, cada ciclo onde completava 6 anos e o 7º ano eles deveriam descansar e não descansaram por causa da sua transgressão de Israel aos mandamentos de Deus, então eles tiveram que pagar o preço. O livro História da Redenção diz assim,
por causa da transgressão de Israel aos mandamentos de Deus e os seus atos ímpios, Deus permitiu que eles fossem levados em cativeiro para humilhá-los e puni-los. Se você ler Jeremias 25, nós não vamos ler aqui, mas você pode ler depois, o capítulo todo, é o profeta Jeremias dando seus últimos avisos a Israel de que eles seriam levados cativos por causa da desobediência. O reinado de Saul, que foi em 1050 a.C., por volta de 1050 a.C., até a partir da primeira deportação, por volta de 603 a.C. a 598, quando Jerusalém é sitiada, porque teve a primeira deportação, depois teve a segunda deportação, isso foram alguns anos, tá? Então, aqui o jovem Joaquim, no 598, Joaquim, né, rei de Judá, ele se rende voluntariamente. Então, nós temos aqui uma soma de 490 anos de desobediência de Israel. Todo 7º ano a terra não deveria ser cultivada. E se eles produzissem alguma coisa, era dada aos pobres, aos estrangeiros. Depois de 7 vezes 7 anos sabáticos, vinha o ano de jubileu, no 49º ano, quando toda a terra vendida ou confiscada seria devolvida aos seus donos originais e os escravos seriam postos em liberdade. E durante os quase 500 anos aqui, que vão dar início aí na monarquia de Israel com o rei Saul e o seu cativeiro, eles não cumpriram esse preceito que Deus ordenou para eles. E qual foi o resultado? Deus mesmo fez a terra repousar. Deus manteve seus maus inquilinos, vamos dizer assim, fora da sua terra por 70 anos, tá? Então, nós temos aí 70 anos, é o total de anos sabáticos ocorrido no espaço de 490 anos em que o povo de Israel viveu sem guardar o sábado do jubileu. Então, 70 anos é o total de anos sabáticos ocorrido no espaço de 490 anos. Deus vai dar um ano de cativeiro para o povo. Então o povo vai para a Babilônia e eles ficam lá 70 anos no cativeiro para que aqueles anos que eles deveriam ter guardado e descansado a terra, eles não fizeram. Deus agora está deixando eles 70 anos para a terra descansar, enquanto eles ficam lá escravos, cativos em Babilônia. Percebe, irmãos, que os 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles estão ligados ao ciclo de 7 anos, também automaticamente ao ano do jubileu, que estava inserido aí nessa contagem de ciclos de 7 anos. Daniel fala sobre 70 semanas lá no capítulo 9, né? Daniel fala sobre as 70 semanas. Daniel percebeu que estava chegando ao final do cativeiro dos 70 anos, porque era a consequência da desobediência. Ele percebeu isso, agora Daniel vai orar pedindo perdão pelo povo, sabe? E quando ele ora pelos de perto, pelos de longe, ele aponta para a nova aliança. Ele vê que quando ele estava intercedendo ali pelos pecados do seu povo, nesse momento Deus vai e dá a revelação dessas 70 semanas para Daniel. Que essas 70 semanas que eles estavam ali cativos, estava apontando para algo. Daniel 9, 24, né? O anjo falou que 70 semanas estavam decretadas para acabar com o pecado e a transgressão, tirar a culpa, estabelecer justiça, cumprir toda a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Olha, e na continuação do texto, você pode estar lendo depois, fala sobre a chegada do Messias, o ungido viria. Tá? E na metade da semana Jesus morreria, ou seja, o batismo de Jesus
3 anos e meio depois, Jesus morreria, e depois, que seria a metade de uma semana, né, um ciclo de 7 dias. E na metade, Jesus morreria, 3 anos e meio. E 3 anos e meio depois, cessaria aí o tempo dos judeus. Olha, totalizando uma semana. Então, 70 semanas de Daniel, que estão relacionadas com a libertação do mundo inteiro, tá? Que é relacionada à volta de Jesus. Olha que interessante. Tá tudo linkado. Está tudo conectado. Você só precisa entender e começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça para poder ver o quadro geral que Deus deixou revelado para nós. Para finalizar essa aula, quando a gente leu Levíticos 25, que tem ali mais de 50 versículos, você encontra algumas palavras que são palavras-chave. A Bíblia diz que quando chegasse o ciclo de 7 anos, 7 vezes 7 anos, totalizava aí 49 anos, no 7º ano, no 7º mês, aliás, no dia 10, que era o dia da expiação, o povo faria passar por toda a terra uma trombeta vibrante. Em primeiro lugar, o que a gente vai entender agora, que eu vou falar para vocês, é que essa trombeta vibrante, a palavra trombeta ali, estava pesquisando sobre ela no original, significa shofar. E a palavra shofar, sabe o que significa? Chifre do carneiro. Então essa trombeta que era tocado, o chifre do carneiro, mas o texto de Levítico fala trombeta vibrante, que deveria ser tocada. A palavra vibrante ali quer dizer teruá, também no original. E é a mesma palavra que lá no Novo Testamento vai ser traduzida como grito. O grito, você vai ver lá nas 10 virgens, quando você ouve o grito da meia-noite, ali está dizendo o noivo está chegando, o noivo se aproxima, e aí então ouve-se o grito. Então aquele grito da noiva é o mesmo toque de trombeta que está proclamando a libertação. O noivo está vindo, acordam, porque o noivo está chegando. Também nós lemos lá em Levíticos que neste ano seria dado o resgate. E a palavra resgate aqui é gula, tá? Que significa redenção ou preço por redenção. Então é como se quando tocasse esse chifre de carneiro no dia da expiação, no ano do jubileu, estava proclamando o ano da redenção. Estava proclamando o ano onde se foi quitado, foi pago o preço pelo nosso resgate, ou o resgate do escravo da terra, das dívidas, está pago. Tá? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez fique um pouco complexo, mas se você assistir novamente, você acompanhar os textos da Bíblia, você ampliar os textos, você vai compreender o que eu estou querendo dizer. Você vai entender que isso está ligado a Cristo. Porque até agora eu só falei da parte da lei, mas quando você olha para a realidade, essas coisas, você vai ver que tudo isso aponta para Cristo, aponta para o resgate, aponta para Cristo, a obra da redenção. Tá? A gente vai ampliando e nós vamos chegar até a volta de Jesus. Tudo era uma sombra. Eu quero, no próximo estudo, começar a mostrar para vocês as realidades dessa sombra, que estavam reveladas através desse ciclo de 7 dias da semana, 7 anos, ou ciclo de 7 vezes 7, né, onde finalizava com o ano jubileu. E se você entendeu essa parte, que ela é importantíssima, na próxima você vai começar a ver como funcionava o ano jubileu. E a gente vai ampliando isso cada vez mais, tá? Até nós chegarmos na conclusão dessa parte, desse estudo, porque há muito conteúdo relacionado a isso daqui, e eu vou tentando colocar aqui na medida do que eu sei, na medida que a gente eu vou pesquisando também, muita coisa eu estou pesquisando, tá? E eu peço desculpas se às vezes eu não consegui estar colocando aqui dentro do tempo que eu passei para vocês, mas é que é muito conteúdo, e quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai encontrando detalhes importantes que a gente pode estar acrescentando, enriquecendo. Que Deus abençoe vocês,
Que a paz do nosso Senhor Jesus alcance o coração de vocês e aguardo vocês no nosso próximo encontro.